20, versículo 17. O Senhor é Deus. Podem se sentar, irmãos. Aleluia. Sou grata ao Senhor por essa oportunidade. Agradeço minha mãe pelo convite, pela confiança, né? Porque a palavra do Senhor é santa. É a voz do Senhor falando com a igreja, falando conosco, né? Então eu sou grata ao Senhor, porque de mim mesma eu não tenho nada, mas é o Senhor Jesus quem fala, quem trabalha. Senhor, algumas semanas nós estávamos na escola dominical falando sobre essa palavra, e quando estava preparando essa lição, o Senhor falou, ministrou meu coração sobre isso, mas ia além do que era o contexto da aula ali, não se aplicava. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração. Não, Senhor, só me dá a oportunidade, vai ser esse versículo, eu vou falar. E a oportunidade não veio, porque não era para falar, né, irmãos? Aí hoje, quando a mãe falou comigo, fui orar ao Senhor, depois pedi uma palavra, e novamente o Senhor me conduziu a essa palavra. Então eu vou ler aqui, e vou ler um outro versículo também, a partir do 17, tá? E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhes: Que queres? E ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Ou ser batizado com o batismo com que sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E disse-lhe Jesus: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem o meu Pai tem preparado. E agora eu gostaria de ler com os irmãos em Isaías, capítulo 26, apenas o versículo 3. Glória a Deus. Amém, irmãos? Diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Glórias ao Senhor. Os irmãos falando sobre o tempo, sobre estarmos aqui, e eu estava me lembrando sobre, não sei se algum dos irmãos aqui já tomou polivitamínico, porque quando a gente toma um analgésico, um antibiótico, quando a gente está com uma enfermidade, tem um propósito ali. Você está sentindo uma coisa, você toma aquele analgésico para ficar melhor. Mas quando você toma um polivitamínico, é todo dia você tomando um remédio que você não sabe o que ele está fazendo em você. Mas depois daquilo, você vai descobrindo, você vai vendo que você ficou menos gripado, que você ficou menos doente, de repente preveniu uma doença nos ossos e você não sabe. Por quê? Porque todo dia você está suprindo no seu corpo uma dose necessária daquilo que ele precisa. E eu não estou resumindo a glória e o poder de Deus a um medicamento não, irmãos, que é muito maior. Às vezes a gente vem ou a gente deixa de vir porque está assim ou porque está daquele jeito, mas a gente não sabe, porque naquele momento a gente não tem uma necessidade extrema, mas chegar algum momento que tiver, a gente está preparado, porque a nossa imunidade ali, ela está fortalecida para enfrentar o que vai vir. Por quê? Porque no momento, todos os dias a gente estava ali sendo suprido, todos os dias o Senhor estava revestindo de alguma maneira, e é assim na presença do Senhor, Ele está sempre nos dando a resistência necessária, o fortalecimento necessário para aquilo que a gente nem sabe que vai enfrentar, mas o Senhor, no seu grande poder, Ele sabe, nos fortalece, nos capacita. E aí, irmãos, aqui em Mateus, a partir do 17, o Senhor Jesus estava ali com os discípulos, e Ele começa a explicar, começa a contar para eles ali o que vai acontecer. E aí Ele começa a dizer: olha, nós vamos a Jerusalém, e os escribas vão condenar o Filho do Homem à morte. E aí eles vão entregar aos gentios, para que dele escarneçam, e açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Então, irmãos, para nós, crucificação é uma coisa, graças a Deus, distante, né? No máximo a gente já viu isso na TV, em filmes, né?
antigos, mas naquela época isso era uma coisa até comum. Então, quando alguém ouvia falar sobre crucificação, ele sabia exatamente o que estava acontecendo ali, o que envolvia, os açoites, tudo que envolvia naquilo. E aí, essa mãe dos filhos de Zebedeu, junto com eles ali, ela chega ouvindo tudo isso, os três vão até Jesus, e aí a Bíblia diz assim, que ela se aproxima deles. Eles três se aproximam do Senhor, né? Adoram ao Senhor. E aí Jesus, e faz a ele um pedido. E aí Jesus diz assim, o que queres? Porque o Senhor Jesus, ele está sempre ouvindo, né, irmãos? Não importa qual seja o nosso pedido que nós estamos falando, nós nos colocamos ali em oração, o Senhor Jesus sabe o que a gente vai pedir, mas mesmo assim Ele está ouvindo. Ele sabe o que nós vamos pedir, e assim como era o caso dessa mãe aqui, Ele sabe qual era a intenção do coração. Ele sabe exatamente o que ela estava querendo ali, o que eu quero, o que você quer. Jesus, Ele sempre sabe, mas mesmo assim, em sua bondade e misericórdia, Ele está sempre atento. O que quer? O que você está pedindo? O que é que você quer? E aí, irmãos, nós vamos ver que ela chega para Jesus e diz assim, olha, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Alguns estudiosos acreditam que essa pergunta, na verdade, ela veio por conta daquilo que Jesus falou em Mateus 19, aqui no versículo 28. Se os irmãos puderem virar a página para a gente ler. Versículo 28 de Mateus 19. E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na geração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Alguns acreditam que foi por conta disso que surgiu esse pedido desses 3, mas interessante, meus irmãos, é que esse aqui não era o início do ministério de Jesus. Jesus já tinha escolhido os filhos dela, já tinha escolhido esses 2 discípulos. Eles já estavam um período já andando com o Senhor. Aqui já vai chegando, na verdade, o final do ministério de Jesus, já está chegando próximo da crucificação. Então eles já estavam ali, o quê? Cerca de 3 anos, mais ou menos, andando com Jesus. E de repente, ela chega, e os 2 filhos chegam a Jesus com um pedido inusitado. Por quê? Jesus já tinha chamado, eles já faziam parte. Eles já estavam ali andando com o Senhor, se alimentando com o Senhor, ouvindo Jesus de dia, ouvindo Jesus à noite. Mas parece pra gente que para elas isso aí que Jesus fez não era o suficiente. Ela precisava chegar para Jesus e fazer um pedido especial. E aí a gente vê assim, nossa, mas é uma mãe. Poxa, quem vai falar do que uma mãe está pedindo? Uma mãe está pedindo que o filho dela fique próximo de Jesus. O que pode ter errado nisso? Quem é mãe, quem é pai aqui sabe que o melhor que a gente quer para os nossos filhos é que esteja próximo do Senhor. Mas o que ela esqueceu é que Jesus ele já tinha chamado. A obra do Senhor já estava sendo feita. E o lugar especial que Deus tinha para eles era exatamente onde eles estavam. E aí muitas vezes a gente esquece, irmãos, que o plano da salvação na vida dos nossos entes queridos já é o lugar especial de Deus para a vida deles. A gente não pode querer, de repente, um lugar, determinar para o Senhor. De repente, o plano que Deus tem na vida da minha filha é para estar ali, mas eu quero que ela esteja aqui. Eu quero que ela esteja ali daquele lado, ou eu quero escolher um lugar melhor. E aí eu esqueço que Jesus, quando eles estavam lá na praia, não estava perto da mãe, a mãe não chegou e falou, oh, Jesus, chama meus filhos ali, que eles estão ali no mar da Galileia, chama eles lá para o teu reino. Não, foi Jesus que escolheu. E o plano do Senhor era maior. Então Jesus ele é suficiente para escolher, ele é suficiente para dar o ministério na mão dos discípulos, ele é suficiente para ensinar, mas nesse momento ela precisava aconselhar o Senhor. Nesse momento ela achou que, como mãe, ela poderia pedir a Jesus que o filho dela um se assentasse à direita e o outro à esquerda, que nesse caso simbolizaria até um lugar de honra, né? O lugar à direita de honra e à esquerda também, sucessivamente, um lugar especial, um lugar melhor.
ora ali. Então que nós possamos, irmãos, agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito na vida dos nossos entes queridos. E aí, em Marcos, a gente também vê esse relato, só que em Marcos já não fala no caso da mãe, ele fala apenas dos filhos, porque a gente vê que era uma coisa que estava incutida ali na família mesmo. Então, muitas vezes eu, como mãe, eu vou falando coisas que vai entrando na cabeça da minha filha, e aí ela vai ali tendo uma mentalidade que ela não desenvolveu sozinha, ela adquiriu de mim. Então, a gente não sabe se os dois discípulos, se eles desenvolveram isso sozinhos, ou se eles só usaram a mãe ali para chegar para Jesus e para pedir, ou se era realmente um consenso de família, que era um lugar especial. O lugar especial para as nossas vidas é o céu. E Jesus, ele já garantiu esse lugar para nós. Jesus, ele já chamou. E nessa tarde, o Senhor fala aos nossos corações que nós possamos crer no plano da salvação do Senhor para a vida dos nossos entes queridos. Nesse caso aqui, é uma mãe intercedendo pelos filhos, mas muitas vezes pode ser uma esposa, muitas vezes pode ser um pai, muitas vezes a gente está intercedendo por situações que na verdade Jesus já está tomando conta, Jesus está fazendo, mas a gente parece que olha e acha que a salvação é pouco, e acha que o céu é pouco, e acha que tudo que Jesus fez até aqui é pouco. Eu preciso pedir um lugar especial, eu preciso pedir que o Senhor coloque exatamente aonde eu quero, do jeito que eu quero, que Jesus faça do jeito que eu quero, e não é assim. Nós somos provados, nós somos afligidos, quando nós queremos muitas vezes ensinar o Senhor como fazer. Ontem de manhã a gente estava até conversando sobre isso, né, Miriam? Eu falei assim, que se fosse para dar uma palestra sobre como ensinar Deus e não ter sucesso, eu garantia 1h30, sabe? Eu teria o que falar, porque já pensou, irmãos, quantas vezes a gente fica ali, eu já insisti tanto nisso, eu dou cada detalhe para Jesus, às vezes, Senhor, mas o Senhor faz assim, 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 aquela oração fervorosa, aquela coisa. E tem coisas, irmãos, que a gente precisa falar para Jesus com detalhes, mas tem coisas que a gente precisa fazer, como diz aqui em Isaías, confiar. Confiar, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa situação, irmãos, de querer passar na frente do Senhor, de querer decidir por Jesus aquilo que ele já decidiu, só tira a paz da nossa vida, só tira o sossego da nossa alma. Então, olha, o Senhor vai conservar em paz aquele cuja mente está nele. A nossa mente precisa estar nele. A nossa mente precisa, irmãos, estar voltada. Eleva os meus olhos para os montes, onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor. Então a gente olha para a dificuldade, olha para a aflição, olha para situações às vezes que parece que não vai mudar. E aí a gente sabe de onde vem o nosso socorro. E nesse momento nós recebemos a paz necessária para seguir em frente. E nesse momento nós recebemos a força necessária para seguir em frente. Porque o Senhor Jesus já tem feito grandes coisas na nossa vida, pelos nossos entes queridos, pelas pessoas que nós clamamos. E nós não podemos diminuir o trabalhar do Senhor, a obra do Senhor, o poder do Senhor, porque Jesus, ele andou ali, ele escolheu cada discípulo. Não tem um versículo que fale que alguém chegou para Jesus e falou assim, aquele ali também é bom, aquele ali também, Jesus escolheu pescador, aí escolheu do outro lado, ele foi escolhendo conforme o poder soberano dele. Então Jesus me escolheu cada um de nós que está aqui, e escolheu as pessoas por quem nós oramos também. Escolheu as pessoas por quem muitas vezes nós nos desgastamos orando, clamando, às vezes até nos preocupando. Jesus, ele escolhe, e se ele não escolheu ainda, não quer dizer que não está no plano dele, não quer dizer que ele não pode fazer, não quer dizer que o poder dele é insuficiente para chegar até essa pessoa. Aleluia. Nada de Jesus é pouco, nada de Jesus é insuficiente. Jesus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Então, e essa perfeição dele se estende para o trabalhar dele, tudo que ele trabalha. Gênesis 1, quando a gente vê ali o relato da criação, diz assim, né? Deixa eu até abrir aqui, porque eu não citar errado.
No princípio criou Deus os céus e a terra, e aí versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas, não está mais, né, irmão? Mas eu quero dizer assim, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vários versículos da palavra do Senhor a gente vê a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo na obra da criação. Aleluia. E o Espírito Santo, ele pairava ali, não é? Aonde havia trevas, aonde estava tudo bagunçado, aonde estava tudo fora do lugar, o Espírito Santo pairava. E aonde o Espírito Santo paira, irmãos, é onde há claridade, é onde o Senhor vai colocando tudo no lugar, tudo exatamente como está, como Ele quer que fique. Aí o Senhor diz, haja luz, e houve luz. Em que lugar? Onde o Espírito Santo pairava. Então que nessa tarde nós possamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha pairar no caos que tem atormentado as nossas vidas. Que o Espírito Santo venha pairar sobre aquilo que aflige os nossos corações, sobre aquilo que perturba o nosso sono, sobre toda a dificuldade. Que o Espírito Santo venha pairar. E apenas uma palavra do Senhor acaba com as trevas. E apenas uma palavra do Senhor faz a divisão. E aí o caos ele vai saindo e as coisas elas vão ficando organizadas, iluminadas e claras. E cada coisa, o céu ele vai para o lugar. Quem mudou? Desde que Deus falou, haja essa divisão, ninguém mudou, irmãos. Ninguém tem o poder para desfazer aquilo que o nosso Deus faz. Ele é soberano, Ele é poderoso. E é uma palavra, haja luz. E a luz pensou duas vezes em fazer. Eu e você pensamos quando o Senhor fala, faça isso, Senhor. Confirma. Jesus confirma mais 14 vezes que eu faço. Não, uma palavra do Senhor. Haja luz e houve luz. E olha, é tão lindo, irmão, que fala assim, olha, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Então, olha, haja luz, uma palavra do Senhor. Houve a luz e Ele já separou as trevas. Ele já tirou o caos do caminho. Então, que nessa tarde nós possamos confiar e pedir ao Espírito Santo que paire sobre essa situação, sabe? Paire muitas vezes sobre os nossos corações, porque às vezes o caos ele não está do lado de fora, ele está dentro. Às vezes o caos a gente está olhando segundo aquilo que nós sentimos. Esses dias eu passei por uma situação, eu até conversei com a Renata sobre isso, que a Renata deu um testemunho aqui na oração, e ela falou assim que Deus ia nos usar nos lugares onde nós fôssemos, né? E estava eu esses dias vindo para a igreja ali, eu vou chegar cedo para orar, animadíssima, né? Aquela semana que a gente acorda crente assim, vou chegar cedo, todo culto, e vou orar, e vai dar certo agora, Senhor. Agora